Alberto Guerreiro Ramos é um dos mais interessantes sociólogos brasileiros do século XX e tem sido retomado em agendas contemporâneas de pesquisa acadêmica e exercício de sociologia pública, ou aqui, enquanto um pensamento para a produção de uma sociologia militante das bases, né? Ele é parte de uma geração de cientistas para quem o envolvimento com a política partidária progressista ou conservadora, com os movimentos sociais, com as experiências artísticas, com o Estado e as disputas no campo científico não eram pautas inócuas a serem instrumentalizadas para a mera progressão de carreiras ou tratadas como elementos estranhos entre si. Portanto, não era algo que se findava em um objetivo ali próprio, mas se findava, sim, num projeto político. Então, muito interessante ter uma reedição do livro A Redução Sociológica de Guerreiro Ramos, trazido pela nossa grande parceira editora Ubu, né, que segue aí uma linha de reedições que estão acontecendo de Edson Carneiro, Virgínia Bicudo, Clóvis Moura, Milton Santos, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento e por aí vai. Esse livro em questão, A Redução Sociológica, apresenta alguns dos principais itens da agenda de investigação e disputas intelectuais e políticas do autor nos anos 50. O debate sobre o alcance e limite da aclimatação de uma disciplina moderna e nascida na Europa, que é o caso das ciências sociais, para as necessidades e o formato de um país subdesenvolvido e explorado, nascido da modernidade capitalista e, já desde o século XIX, em contato com o pensamento sociológico e antropológico. Redução não vai significar diminuição ou simplificação. É um ajuste do foco metodológico para enfrentar os problemas da periferia capitalista, sem a importação de soluções preguiçosas. Então, sem você pegar um padrão daquilo que é discutido em outros espaços, em outros lugares, em outros momentos históricos, mas fazendo uma produção e uma análise própria. Existe uma brincadeira que a gente faz, né, dentro da própria culinária, que você faz aquela redução, que é justamente você tentar atingir o ponto específico que você quer, que vai ornar com aquela comida, tá ligado? É meio que essa fita que está sendo proposta aqui. Deve-se destacar a preocupação do autor em debater a ideia de consciência crítica como forma de ação política e intelectual no Brasil, em compasso com a discussão sobre a luta anticolonial afroasiática. Trata-se do alinhamento da discussão sobre autodeterminação dos povos, tema muito caro à procura de soluções autônomas para o problema do terceiro mundo, articulado à questão da soberania nacional. Atualizando os termos para o século XXI, pode-se falar numa agenda do sul global e de seu desenvolvimento regional independente. Então reparem que aqui a gente tem uma coisa, né, e quando eu digo, né, no começo sobre o projeto político, não quer dizer que Alberto Guerreiro Ramos seja um militante socialista ou que ele propõe a redução sociológica a partir dessa perspectiva, mas geralmente a partir de um quadro de um desenvolvimento nacional, né? Geralmente, não sempre, mas é basicamente isso que está sendo colocado quando ele para pensar em, por exemplo, pesquisa, governança e todos esses fatores dentro das ciências sociais e da sociologia. É uma sociologia que ultrapassa as barreiras acadêmicas e pense num projeto autônomo do próprio sul global, no caso do próprio Brasil. A redução sociológica, portanto, é uma ferramenta pensada para a busca de caminhos autônomos e para a promoção de uma ciência e de cientistas capazes de responder aos problemas e necessidades nacionais, sem descurar de seu lugar soberano no concerto das nações, permanecendo solidários com seus pares de desenvolvimento do sul político e sem ocupar posição subalterna em relação a colegas e fomentos estrangeiros. O debate segue aberto e resoluto entre nós. Quem diz isso é Mário Augusto Medeiros da Silva, tá? Alberto Guerreiro Ramos nasceu na Bahia em 1915, formou-se em Ciências Sociais e em Direito e foi professor de Administração Pública no Brasil e nos Estados Unidos, além de membro do Departamento de Sociologia do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB, chegando inclusive a ser deputado federal pelo PTB até ser cassado em 1964. Sejam bem-vindos, eu sou Marcos Morcego, comunicador político, né? Tô aqui, né, nesse último episódio de férias que a gente vai ter antes da pausa pro carnaval, e aí sim da gente começar mais profundamente os debates, né, com textos mais bem formulados e não simplesmente a leitura de livros. A gente tem esse projeto aqui, né, vocês vão ver aí, esse daqui é o 11º episódio de férias, então tem muita coisa para vocês acompanharem. Além disso, queria lembrar que a gente tem nossos programas, nosso projeto de live, segunda e terça, 10 horas da manhã, de leitura e discussão, atualmente lendo sobre a questão do Kurdistão a partir do Abdul Öcalan, falando sobre nação democrática, beleza? Muito interessante, muito da hora. De quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente está no projeto da Clio Operário, de apresentação de meio que um jornal. Eu não gosto muito de usar como jornal aquilo lá, mas a gente vai utilizar esse termo por enquanto, tá bom? Então não deixa de acompanhar também, segue a gente nas redes sociais, fortalece a gente. Lembrar que temos cupom de desconto no site da Autonomia Literária, qualquer produto com 20% de desconto pela hashtag Morcego na Autonomia. E pra encerrar, você que curtiu, você que tá achando da hora o projeto, tá ansioso aí pelo que tá por vir, você pode apoiar a gente pelo apoia.se/Caverna Morcego, que é o nosso apoio coletivo, mas também a gente tem nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, beleza? Qualquer dessas formas ajuda bastante a gente. Bora lá pro episódio.
O capítulo 1 desse livro começa pensando a consciência crítica da realidade nacional. O fato mais auspicioso que indica a Constituição no Brasil de uma ciência nacional é o aparecimento da consciência crítica de nossa realidade, coisa que o autor já trabalhou em textos como A Problemática da Realidade Brasileira, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, Considerações sobre o Ser Nacional e por aí vai. Nos últimos anos, tem-se registrado em escala crescente acontecimentos de diversas ordens que assinalam a emergência, em nosso meio, de novos esquemas de avaliação e compreensão dos fatos. A ampla repercussão de que as ideias renovadoras encontraram no público é aspecto relevante dessa mudança de mentalidade. Importa assinalar que tal consciência coletiva de caráter crítico é, hoje, no Brasil, dado objetivo, fato. Não se trata de anelo de uns poucos, preocupados em modelar um caráter nacional mediante processos, por assim dizer, paretianos, ou seja, por uma manipulação de resíduos emocionais populares. O fenômeno tem suportes na massa. Um estado de espírito generalizado não surge arbitrariamente. Reflete sempre condições objetivas que variam de coletividade para coletividade. E eu acho que a gente vive um processo, aqui no Brasil, né, de idas e vindas, né, de maior envolvimento populacional, geral, assim, de massa mesmo, em outros momentos, né, de um certo populismo, principalmente por causa das forças midiáticas, do populismo penal, do populismo econômico, enfim, de todas essas coisas, da própria ideologia, do setor do mercado, das mídias, da escola, igrejas e por aí vai, né. Então é um movimento entre manipulação e autonomia que está sendo colocado pelo próprio autor. Mas, em toda parte onde um grupo social atinge aquela modalidade de consciência, aparece o imperativo de ultrapassar o plano da existência bruta e de adotar uma conduta significativa, fundada, de algum modo, na percepção dos limites e possibilidades de seu contexto e, sobretudo, orientada para fins que não sejam da mera sobrevivência vegetativa. E aqui, e aí vocês entendem a importância desse livro a partir daqui, né, gente? Eu busquei trazer ele justamente porque ele já coloca aqui, em uma discussão, esse ponto de que a gente começa a olhar e falar, beleza, a gente precisa superar isso que está posto. Geralmente a saída é sempre uma solução mais nacionalista, né, independente de qual força que seja, muito populista e tudo, que reforça algumas características de identidade, principalmente a identidade da branquitude, geralmente, né, e de um caráter nacional, de um ser humano médio, coisa do tipo, que a gente está discutindo recentemente, muito forte isso. Esse movimento de consciência, então, pro autor, é um movimento onde a gente começa a passar dessa sobrevivência vegetativa, de só olhar, para começar a fazer algo. Isso não quer dizer necessariamente evolução, mas isso está posto. Por isso que eu gosto de colocar um diálogo entre isso e o meu livro, né, Por uma Implosão da Sociologia, esse publicado pela editora Terra Sem Amos, para caso alguém tenha interesse. Voltando ao texto. No Brasil, essas condições objetivas, que estão suscitando um esforço correlato de criação intelectual, consistem principalmente no conjunto de transformações da infraestrutura que levam o país à superação do caráter reflexo de sua economia. Desde que nele se configurou um processo de industrialização em alto nível capitalista, converteu-se o espaço nacional no âmbito em que se verifica um processo mediante o qual o povo brasileiro se esforça em apoiar-se de sua circunstância, combinando racionalmente os fatores de que dispõe. O imperativo do desenvolvimento suscitou a consciência crítica. Não é essa uma explicação suscetível de ser generalizada para todos os grupos sociais onde o fenômeno tenha ocorrido. Cada caso tem seu diagnóstico particular. Esse terreno, aliás, ultrapassa o domínio da sociologia, tal como aqui está entendido a disciplina, e somente com o concurso da filosofia e, mais particularmente, da filosofia da cultura, pode ser explorado. E aí aqui vem um momento onde a gente, inclusive, né, força a inclusão da sociologia, de, primeiro, a gente tira a sociologia dessa perspectiva de ser apenas uma matéria acadêmica, ela já promoveria essa ultrapassagem, mas quando ele fala sobre filosofia da cultura, me resgata muito o Gramsci, né? E pro Gramsci o ponto vai ser a filosofia da praxis. Então a sociologia também a gente tenta encaminhar para esse mesmo caminho. A autoconsciência coletiva e a consciência crítica são produtos históricos. Surgem quando um grupo social põe entre si as coisas que o circundam um projeto de existência. E aqui então a gente tem um ponto crucial. Sociologia e filosofia da cultura para pensar uma autonomia, né, para pensar uma superação desse estado de paralisação, por assim dizer. E o momento onde tem essa consciência coletiva também é uma consciência crítica, é o momento onde a gente coloca em pauta um projeto de existência. Novamente, isso pode ser olhado por uma perspectiva de uma realidade nacional, desenvolvimentismo, de superação da dependência no marco capitalista e tal, não sei o quê. Porém, também abre que, e se a gente expande consciência crítica, e se a gente olha para a sociologia para além de uma ciência, né, para além de uma matéria, quer dizer, a gente vai olhar para uma perspectiva de que essa superação, sim, vai colocar o fim do sistema capitalista, já que
né, a gente tem aí nele essa estrutura de mazelas. A experiência bruta é a que se articula diretamente com as coisas ou transcorre no nível destas, e, portanto, sem subjetividade. Eis porque a emergência da autoconsciência coletiva numa comunidade tem sido denominada elevação, tem sido interpretada como um desprender-se ativo das coisas, como a aquisição da liberdade em face delas. Poderíamos denominar a historização a esse passar de um estado a outro. A divisão dos povos em naturais e históricos tem sido pretexto de grandes discussões. Atualmente, predomina nos que se dedicam a estudos antropológicos e sociólogos uma tendência a julgá-la inaceitável. Entre os filósofos, a questão volta hoje a ter grande interesse. De um lado, graças à tematização do histórico, empreendida por pensadores de orientação fenomenológica ou adeptos de correntes da filosofia da existência. De outro, por motivos mais concretos, com a necessidade de compreender ou explicar a modificação por que passa o mundo contemporâneo, promovida pelo despertar de populações que pareciam voltadas a uma definitiva condição larvar. Urge entender a natureza da transmutação que essas populações sofrem em sua existência. Indagação como essa se inclui um conjunto de perguntas acerca da modalidade do ser, as quais os sociólogos não podem permanecer indiferentes. Não podem então ser neutros. Fenômenos como o irredentismo de grupos tribais africanos, ele dá o exemplo dos Mau Mau, que são os casos mais agudos, e é um caso muito estudado dentro da antropologia. Eu não sou muito da antropologia, então não vou falar sobre o caso, tá? E o nacionalismo de povos coloniais ou dependentes não podem ser explicados a fundo, sem que se formulem indagações daquela ordem. Como se explica o que é chamado, né, pelo autor, de estagnação dos chamados povos primitivos? Por que espécie de transformação passa uma sociedade, a dependente ou colonial, que se define como instrumento de outra, a metropolitana, quando os que a constituem são movidos pela ideia de autodeterminação? Essas perguntas, num plano genérico, trazem de volta a velha questão dos povos naturais versus povos históricos. Enfim, essa parte é uma parte até meio complexa, inclusive pra mim, né? Mas parece que ele tá questionando um pouco de... Tá, o que define, então, que certa sociedade parou de, entre aspas, avançar? Lembrando, tá? Dentro da tradição de leitura do Guerreiro Ramos, existe sim um caráter desenvolvimentista muito forte. Então, pode ser que ele se prenda nessas coisas, tá? Não sei bem. Enfim, tô conhecendo ele recentemente, é a segunda vez lendo esse livro e tudo. Vamos ver. O fato nacional brasileiro, tal como hoje se configura, torna para nós muito atual a questão, pois exprime um modo de ser que jamais viveram as gerações passadas do Brasil. Deve-se insistir, um modo de ser novo no Brasil. É um modo de ser histórico. O que significa? Significa estar o nosso povo alcançando a compreensão dos fatores de sua situação. O histórico pode ser entendido como uma dimensão particular do ser, na qual até agora tem ingressado alguns, mas não todos os povos. Disse que a historização ocorre quando um grupo social se sobrepõe às coisas, a natureza, adquirindo um perfil de pessoa coletiva. E aí, novamente, olha isso, né? Historização, então, é quando um grupo social se sobrepõe às coisas, vírgula, a natureza. Então, existe uma separação, né, muito presente no Guerreiro Ramos entre natureza e cultura, por exemplo. E a gente sabe que isso é um fato da própria ocidentalização. O que distingue a sociedade histórica daquela que carece desse atributo é a consciência da liberdade, a personalização. Não se afirma uma diferença de essência entre as duas modalidades de convivência social. A possibilidade do histórico está contida na convivência chamada natural. E aí aqui talvez seja o ponto onde ele traz a conclusão dele, né? Que não é o que estava sendo dito antes, mas muito pelo contrário. Se só com a consciência da liberdade a gente tem essa condição que a gente consegue se historicizar, isso necessita então estar na questão da própria consciência, da própria convivência natural. Se a gente pensar que a própria ocidentalização, né, ela é uma pressão em cima de outras formas de convivência, outras formas de produção, enfim, por aí vai. Portanto, é algo que se coloca em cima disso daí. A historização, então, ela busca uma convivência chamada natural, que é essa consciência da liberdade, né? Basta que fatores objetivos suscitem nas sociedades rudimentares a modificação do modo pelo qual os indivíduos se relacionam entre si com a natureza, tornando-os mais independentes da pressão dos costumes, para que uma nova postura existencial aberta à história apareça em tais sociedades. É exatamente essa espécie de postura que define o viver projetivo, propriamente histórico, e possibilita o existir como pessoa. Entre a modalidade natural de coexistência propriamente histórica, há uma diferença no grau da personalização. A pessoa se define como o ente portador de consciência autônoma. Isto é, nem determinada de modo arbitrário, nem pela pura contingência da natureza.
A personalidade histórica de um povo se constitui quando, graças a estímulos concretos, é levado à percepção os fatores que o determinam, o que equivale à aquisição da consciência crítica. E aí entra isso, né? Entre essas idas e vindas, me parece que, por mais que exista uma teoria colocada aqui da redução sociológica de objetivar uma versão própria da coisa, talvez inclusive por causa desse caráter desenvolvimentista, existe uma perspectiva ocidental dentro da sociologia do Guerreiro Ramos, tá? Vocês vão ver, e vocês podem ler eles próprios, ler meu livro, enfim, ver os debates que a gente faz sobre isso, que dentro do Clóvis Moura e do Florestan Fernandes, embora exista um debate nacional colocado, existe um debate que busca superar essa condição nacionalista da coisa, uma condição inclusive desenvolvimentista da coisa, principalmente no Clóvis Moura. Então fica aí. A consciência crítica surge quando um ser humano ou um grupo social reflete sobre tais determinantes e se conduz diante deles como sujeito. Distingue-se da consciência ingênua, que é puro objeto de determinações exteriores. A emergência da consciência crítica num ser humano ou num grupo social assinala necessariamente a elevação de um ou de outro à compreensão de seus condicionamentos. Comparada à consciência ingênua, a consciência crítica é um modo radicalmente distinto de aprender os fatos, do qual resulta não apenas uma conduta humana desperta e vigilante, mas também uma atitude do domínio de si mesmo e do exterior. Sem consciência crítica, o ser humano ou grupo social é coisa, é matéria bruta do acontecer. E aí, enfim, eu já começaria colocando, né, que o domínio em si não é consciência crítica, tá? Principalmente se a gente pensa em liberdade, e se a gente pensar na dialética da liberdade, se a gente pensar em Fanon, Paulo Freire, por exemplo, não é bem assim. A consciência crítica instaura a aptidão autodeterminativa que distingue a pessoa da coisa. Inclusive, né, em dois caracteres, né, em dois caracteres. A luta por liberdade, que é uma luta pela não dominação, como é o caso de rebeliões, de revoltas, ela já pressupõe uma consciência crítica, uma luta, né, emancipatória. Mas, ainda assim, não necessariamente destitui a pessoa do caráter de coisa para a sociedade no geral. Isso é uma coisa interessante, né? A gente pensar que isso também não é um processo que pode acontecer individualmente. Outro ponto bem legal de ser colocado. Enfim, são reflexões que vão vindo enquanto eu vou falando, tá? No mundo contemporâneo, descortina-se a propagação da consciência crítica em populações da Ásia e da África. A maioria delas, mesmo as dotadas de formal independência política, não ultrapassou a condição colonial, pois ainda é instrumento de burguesias metropolitanas. Em partes, né? Fanon aí estava nesse tempo mostrando que pode ser diferente. Apesar disso, passaram a aspirar à história, e desse estado de espírito coletivo são flagrantes reiteradas ocorrências. Talvez seja uma coisa que eu não tenha muito claro no Guerreiro Ramos, e talvez porque os textos dele circulem muito entre idas e vindas dentro desse debate, né? Mas tem horas que parece que ele defende uma revolução, tem horas que ele parece que ele defende apenas um desenvolvimentismo nacional. É bem confuso, e é isso, tá? Eu não tô aqui pra olhar e falar, não leia o Guerreiro Ramos e chegar aqui e criticar ele de cabeça aos pés. Muito pelo contrário. Geralmente os textos que eu trago aqui, principalmente esses textos de férias, são textos que eu gostei e que a crítica busca justamente colocar degraus no nosso caminho de pensar, de agir, de coisas do tipo, tá? E é isso que tá aqui. Uma dessas, das mais espetaculares, é o fato de terem delineado, nas conferências de Bandung, 55, do Cairo, 57, de Accra e Tanger, 58, pontos de vistas próprios e formulado o propósito de pautarem suas ações segundo normas derivadas de projetos autônomos de existência. Em suma, exprimiram legítima pretensão de realizar na sua plenitude a categoria de pessoa coletiva. Pois, para as coletividades, aspirar à história é aspirar à personalização. A pessoa, como ser eminentemente projetivo, subentende a história. Reações de povos explorados da Ásia e da África contra seus exploradores sempre se verificaram nesses continentes, desde que os europeus os ocuparam. Mas eram reações que poderiam ser comparadas a um processo ecológico, a uma competição animal por espaço, alimentos e riquezas, embora tivessem, como não poderiam deixar de ter, tratando-se de populações humanas, um conteúdo também cultural. Mas a reação ao colonialismo que hoje se verifica no mundo afroasiático é, quanto ao caráter, distinta das anteriores. É a reação contra o colonialismo, considerado como sistema. E aí vocês podem ler, por exemplo, na referência do autor, Jean-Paul Sartre, mas eu recomendaria Aimé Césaire e Frantz Fanon. É a reação mediante a qual esses povos fazem uma reivindicação cujo conteúdo não é parcial, mas infinito, universal. E é o debate que a gente trouxe essa semana, né? Tanto no Abdul Öcalan, mas eu recomendo, na verdade, verem as lives do Abdul Öcalan sobre nação democrática, de que a perspectiva de superação do capitalismo e do Estado-nação, ela coloca essa coisa interessante de que, enquanto o capitalismo ele busca
desenhar um homem médio, um homem padronizado, geralmente vai ser branco, de classe média, coisa do tipo, né, que é esse homem defendido como ser universal da sociedade, já que ela sempre busca projetar uma realidade na qual tá todo mundo de boa, todo mundo tranquilo, todo mundo na paz. Por outro lado, a gente tem nessas revoluções coisas interessantes, né, que elas sim defendem um ser humano universal ao mesmo momento em que colocam como sujeitos revolucionários, sujeitas revolucionárias, pessoas particulares que estão olhando para sua realidade social, fazendo sua própria redução sociológica e agindo em cima dessa redução sociológica, né? É que pretendem ser, eles também, sujeitos de um destino próprio. Nas sociedades coloniais apareceram hoje quadros novos, empenhados no esforço de repensar a cultura universal na perspectiva de autoafirmação dos seus respectivos povos. Não é um comportamento romântico que levaria esses povos ao enclausuramento, ao se apegarem aos seus costumes sob a alegação realmente suicida de preservá-los em sua pureza. É antes uma atitude que não exclui o diálogo, pois contém a consciência de que, para ser historicamente válida, a autoafirmação dos povos deve confluir para o estatuário de todas as altas culturas da humanidade. Então é a perspectiva em que se acham situados esses novos quadros. Em apoio dessas observações, basta lembrar 3 obras recentes. Numa delas, Nation Negras et Culture, Cheikh Anta Diop denuncia o que chama de falsificação da história, devido em grande parte ao fato de que tem sido escrita do ponto de vista europeu. Seu livro, tentativa de rever um aspecto da história universal, as origens da civilização egípcia à luz do ponto de vista da África Negra, se inscreve na reação da autodefesa do povo africano, tendente a eliminar o mal cotidiano que nos causam as terríveis armas culturais a serviço do ocupante. E aí, leiam, né, Anta Diop. Em um discurso sobre o colonialismo, Haïm Césaire, e aí ele cita o Haïm Césaire, muito obrigado, julga o que chama a hipocrisia da civilização ocidental na justificação de sua tarefa colonizadora. O autor a vê como aventura e pirataria, dissimulada em evangelização e obra filantrópica, e nisso consiste o seu significado hipócrita. No julgamento de Haïm Césaire, porém, a colonização é condenada não em nome de um exclusivismo nativista, mas porque realmente não estabelece verdadeiro contato entre os povos, proclamando o autor que a Europa deveria ter sido uma encruzilhada, lugar geométrico de todas as ideias, receptáculo de todas as filosofias e de todos os sentimentos. Nas palavras de Haïm Césaire, admito que é um bem colocar civilizações diferentes em contato umas com as outras, que é excelente desposar mundos diferentes, que uma civilização, seja qual for seu gênio íntimo, se embota quando se volta para dentro de si mesma. O que o intercâmbio representa aqui o oxigênio, e que a grande oportunidade da Europa é a de ter sido uma encruzilhada, e que o fato de ter sido o lugar geométrico de todas as ideias, o receptáculo de todas as filosofias, o ponto de chegada de todos os sentimentos, fez dela o melhor redistribuidor de energia. Discurso sobre o colonialismo. São menos gerais os temas de Abdallah Wili em Les Masses Africaines et l'actuelle condition humaine, As Massas Africanas na Atual Condição Humana, livro em que pesquisa os termos da equação do desenvolvimento das regiões africanas, procurando mostrar o que há de vicioso nos estudos acadêmicos e marxistas relacionados com a matéria. Também Lee é universalista e acredita numa inelutável marcha da humanidade para a identidade relativa, para a unidade mundial racional, para a igualdade. E aí, enfim, né, o Fanon estava lá escrevendo e o próprio Césaire, né? Enfim. Esses quadros que são representantes de Diop, Césaire e Lee, vivem um momento em que poderia ser considerado fitiano. E também, lembrar, na mesma época a gente tem Che Guevara e Fidel Castro, né? A gente vai ter, logo depois, a guerra no Vietnã, enfim, a gente tem alguns exemplos de coisas acontecendo. E muitas lutas indígenas acontecendo aqui na América Latina e lutas negras aqui no Brasil. Sentem-se convocados ao empreendimento de fundação histórica e procuram contribuir pelo esclarecimento para que as comunidades a que pertencem venham a construir personalidades culturais diferenciadas no nível da universalidade. E talvez a resposta dessa redução sociológica se encontre muito mais no que Abdul Öcalan defende enquanto nação democrática. Tá? Tô sentindo uma relação muito forte entre essas duas coisas. Por isso, falam em nação, que é a mais eminentemente forma contemporânea de existência histórica e em condição humana para as massas afroasiáticas, ainda estigmatizadas por extrema pauperização. E aí, a gente, né, tem que fazer uma separação, porque de um lado a gente vai ter os nacionalistas revolucionários e por outro os nacionalistas reacionários, nessa época, nessa necessidade de momento histórico, tá? E aí a gente tem os Panteras Negras discutindo isso de uma forma bem interessante.
Finalmente, o termo discurso, utilizado por MC Zer, que além de político, é poeta, evoca a atitude fitiana, atitude surgida episodicamente na história alemã, embora seja verdadeiro modelo de postura intelectual para todo homem de pensamento, que vive uma honra incerta de sua comunidade. Então a gente tem aí uma reflexão muito interessante sobre que o Erasmus traz, e vocês podem ver, né, por essas digressões que eu vou dando, por essas pessoas que eu vou pensando, citando, por esses momentos históricos, a gente vê que não é uma coisa simples. Foram 7 páginas só, e ele já abriu um leque tremendo de pensar nacionalismo, revolução, reformismo, conservadorismo, referências históricas, fundação histórica, enfim, muita coisa, tá? Muita coisa. Leiam Alberto Guerreiro Ramos. Agora a gente passa para 2 pequenas partes do texto, tá? Primeira, a mentalidade colonial em liquidação. Só pra gente entender um pouco melhor desse pensamento do Alberto Guerreiro Ramos, tá? Eu acredito que a primeira parte aí, ela tenha sido a mais importante desse episódio, e agora ele dá uma esclarecida nas coisas. Vamos lá. A exigência do desenvolvimento que a comunidade brasileira se impôs atualmente exprime o projeto coletivo de uma personalidade histórica, ao menos já esboçada, a pretensão do país de assenhorar-se de sua realidade, de determinar-se a si próprio. Novamente, um caráter nacional de que é isso, né? De soberania nacional. Não vou dizer de autodeterminação dos povos. E é justamente essa a diferença que a gente vai fazer entre Estado-nação e nação democrática, tá? Que é uma coisa que a Rosa fazia, que o Abdul Kalam faz. Portanto, vive o Brasil uma fase de sua evolução em que está superando seu antigo caráter reflexo. Até há pouco, a nossa estrutura econômica estava organizada como seção descentralizada da área do capitalismo hegemônico no mundo, e assim, orientada para satisfazer a demanda externa. Também, política, social e culturalmente, a sua existência era, em sentido histórico, adjetiva e tributária. Na periferia ocidental, o Brasil não se recortava como um espaço histórico capacitado para a autoconformação. Atualmente, porém, tendências centrípetas estão surgindo no nosso meio, as quais não suportam um processo de personificação histórica. Quer isso dizer que o espaço brasileiro se tornou teatro de um empreendimento coletivo, mediante o qual uma comunidade humana projeta uma conquista de um modo significativo de existência na história. À maneira de um princípio configurador, o centripetismo incide em todos os níveis de nossa vida, estabelecendo uma tensão dialética entre a estrutura anacrônica do país e a sua estrutura em geração. Em termos superestruturais, essa tensão traduz um conflito de 2 perspectivas, a do país velho e a do país novo, a da mentalidade colonial ou reflexa e da mentalidade autenticamente nacional. E eu diria ainda, de uma mentalidade de uma autodeterminação dos povos que foge tanto da luta, que quer dizer, que emplaca a luta anticolonial, óbvio, mas também uma luta anticapitalista e, portanto, antinacionalista. E não que não defenda, pelo menos num primeiro momento, uma certa questão de Brasil, de território e tudo, mas buscando também a superação disso. No domínio das ciências sociais, essa tensão também se verifica. Até agora, considerável parcela de estudiosos se conduziu sem se dar conta dos pressupostos históricos e ideológicos do seu trabalho científico. Sua conduta era reflexa e submetia passiva e mecanicamente a critérios oriundos de países plenamente desenvolvidos. E mesmo quando foge disso, ainda assim existe um caráter muito forte dentro das ciências sociais de dominação e controle, tá? De controle populacional, de controle de pessoas e de um certo olhar de uma branquitude muito forte sobre populações subalternas. Ora, na medida em que os nossos especialistas em ciências sociais não pretendam ficar indiferentes ao sentido centrípeto que a vida brasileira está adquirindo, terão de acrescentar ao esforço de aquisição do patrimônio científico universal o de iniciação em um método histórico de pensar que os habilite a participar ativamente de novo sentido da história do país. E aí, eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Existe um ataque conservador à educação. Ao mesmo tempo em que os filhos, filhas e pessoas próximas desses setores conservadores, principalmente dos mais ricos, continuam adentrando em universidades, como é o caso, por exemplo, da própria USP, uma cidade da elite e pra elite, como diz o próprio Florestan Fernandes. Para quem quiser ler mais, leia a questão da USP, e é algo que se verifica até hoje. Mesmo com a aprovação de cotas e coisas do tipo, a gente tem que metade das pessoas negras, indígenas, pardas, com deficiência, trans que entram, e trans é um número, na verdade, é um número mais expressivo ainda, né? Não concluem o curso. Ou seja, existe um ataque à própria ideia dessa intelectualidade acadêmica. Essa intelectualidade acadêmica, ao invés de se colocar militantemente em defesa de um projeto que seja de soberania nacional, ela geralmente, né, coloca as patinhas para baixo, o rabo para dentro das pernas e sai de cantinho. É basicamente isso
que a gente tem colocado hoje dentro do quadro do que a universidade suporta e faz. Eu acho que essa é uma questão bem interessante pra gente colocar, porque aí a gente entra num outro debate, né? Que é o debate da sociologia enquanto estudo e da sociologia enquanto ação. E aí vocês vão ler o primeiro da sociologia. Desculpa pelos jabás, gente, mas é isso. Esse é o ponto. Assimilação literal e passiva dos produtos científicos importados ter-se-á de opor à assimilação crítica desses produtos. Por isso, propõe-se aqui o termo redução sociológica, para designar o procedimento metódico que procura tornar sistemática a assimilação crítica. Não há, porém, uma redução sociológica apenas da produção sociológica propriamente dita. Há também uma redução sociológica do direito, da economia, da política, da antropologia cultural, da psicologia, da filosofia, das ciências, da cultura em geral. Que é redução sociológica? Antes dele responder, antes da gente falar de qualquer coisa sobre isso, eu acho interessante, porque é isso. A sociologia, a gente vai trabalhar ela na Caverna do Morcego, enquanto militante, enquanto pesquisador, enquanto estudante de ciências sociais, quase formado, gente, por favor, torçam muito por mim. A gente vai olhar para isso a partir de uma perspectiva de a sociologia, a gente vai retirar ela do status de matéria acadêmica, disciplina acadêmica, e vai colocar ela aliada com praxis e socialismo. Por enquanto é só isso que a gente vai falar, tá? Vocês vão receber esse episódio na sexta, dia 21, dia do livro vermelho, inclusive. Leiam livros vermelhos, tá aí. Mas no dia 24, se eu não me engano, na semana seguinte, a gente vai ter, então semana que vem, a gente vai ter um texto meu sobre isso, tá? E eu vou abordar um pouco dessas questões. Definição e descrição da redução sociológica. E aí a gente vai encerrar então falando um pouco sobre isso. Antes de responder a pergunta, cumpre esclarecer o sentido do termo redução. Em seu sentido mais genérico, redução consiste na eliminação de tudo aquilo que, pelo seu caráter acessório e secundário, perturba o esforço da compreensão e obtenção do essencial de um dado. E eu eliminaria essa questão de acessório e de secundário, mas eu colocaria que tem coisas que podem sim ser jogadas fora porque não servem para o nosso contexto, para nossa realidade, ou que, são coisas que se pretendem neutras e por aí vai, não sei o que. Então, inclusive aquilo que é acessório e secundário fica na redução. É o que complementa o sabor quando a gente faz a comida completa, né não? É isso. Então, vamos ficar com essas coisas. Agora eu estou brincando um pouco para dar uma descontraída porque eu sei que o papo tá sério. E, portanto, a redução será praticada no domínio teórico, seja no domínio das operações empíricas, é sempre a mesma atividade. A redução de uma ideia ou de um minério, por exemplo, consiste em desembaraçá-lo de suas componentes secundárias para que se mostrem no que são essencialmente. E aí eu volto a dizer, a sociologia, ela trabalha com totalidade. Dificilmente a gente vai olhar para a essência de alguma coisa. Geralmente vão ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 determinantes para qualquer coisa. Inclusive para definir redução sociológica, como vocês podem ver que não é uma coisa fácil de se definir. No domínio restrito da sociologia, a redução é uma atitude metódica que tem por fim descobrir os pressupostos referenciais de natureza histórica dos objetos e fatos da realidade social. A redução sociológica, porém, é ditada não somente pelo imperativo de conhecer, mas também pela necessidade social de uma comunidade que, na realização de seu projeto de existência histórica, tem de servir-se da experiência das outras comunidades. Então, essa coisa é a tradução nas palavras de Gramsci, tá? É engraçado que Clóvis Moura, Guerreiro Ramos vão trazer muita coisa do Gramsci pra leitura deles e pra escrita deles. Para melhor encaminhar a exposição e a compreensão do assunto, é sem dúvida conveniente proceder a algumas considerações mais minuciosas. Pode a redução sociológica ser descrita nos seguintes itens. Atitude metódica. É maneira de ver que obedece às regras e se esforça por depurar os objetos de elementos que dificultem a percepção exaustiva e radical do seu significado. Pretende ser o contrário da atitude espontânea, que não vai além dos aspectos externos dos fenômenos. A atitude natural não põe em questão os aspectos diretos dos dados que lhes são oferecidos. A atitude metódica os põe entre parênteses. Ou seja, exime-se de toda afirmação ou aceitação desses aspectos, invertendo, por assim dizer, o processo ordinário da atitude natural. Portanto, é meio que, primeira coisa, vamos colocar o que a gente tem na nossa frente, analisar, avaliar e fazer perguntas. 2. Não admite a existência, na realidade social, de objetos sem pressupostos. As coisas não existem flutuando no ar. A realidade social não é uma congere, um conjunto desconexo de fato. Ela não simplesmente acontece nada por nada, não é criação espontânea. Ao contrário,
ela é sistemática, não tão sistemática assim porque pode ser desajustada, né? Mas dotada de sentido, já que vem já que sua matéria é a própria vida humana, nossa própria realidade social é tudo o que acontece. E a vida humana se distingue de formas inferiores de vida por ser permeada de valorações. E aí eu falaria, né? A gente pensa nessas coisas para além disso, porém a própria vida humana não acontece sem esse todo da vida, já que a gente também faz parte do que é chamado por eles de vidas inferiores, tá? Então, óbvio, a ação humana vai ter uma inflexão muito forte dentro do que a gente vai analisar enquanto realidade social construída. Porém, se a gente não avaliar esses outros pontos, isso fica de fora, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a questão da crise climática, a gente vai começar fazendo uma redução sociológica. É impossível avaliar simplesmente a ação humana. É impossível. Interessante. Pensando. Essas pausas que eu faço mais longas também são momentos que eu tô pensando. 3. Postula a noção de mundo, que é meio que o objetivo das ciências sociais, né? Isso quer dizer que considera a consciência à luz da reciprocidade de perspectivas. O essencial da ideia de mundo é a admissão de que a consciência e os objetos estão reciprocamente relacionados. Toda consciência é intencional porque estruturalmente se refere a objetos. Todo objeto, enquanto conhecido, necessariamente está referido à consciência. O mundo que conhecemos e em que agimos é o âmbito em que os indivíduos e objetos se encontram numa infinita e complicada trama de referências. Beleza. E eu diria um pouco mais, tá? Mas postula noções, no plural, de mundos. É perspectivista. A perspectiva em que estão os objetos em parte os constitui. Portanto, se transferidos para outra perspectiva, deixam de ser exatamente o que eram, né? Exato, é claro, a gente tem perspectivas, beleza, nada fora. Não há possibilidade de repetições na realidade social. O sentido de um objeto jamais se dá desligado de um contexto determinado. 5. Seus suportes são coletivos e não individuais. O sociólogo chega à redução sociológica quando torna sua uma exigência de autoconformação surgida na sociedade em que vive. E aí é por isso que eu coloco a sociologia muito próxima da sociedade e menos próxima da universidade. Porque por mais que a gente tente transparecer essas coisas na universidade, a universidade não é coletivo. Ela mesma se separa da sociedade e esse é o objetivo dela, tá? A redução sociológica é um ponto de vista que tem a consciência de ser limitado por uma situação. E, portanto, é instrumento de um saber operativo e não da especulação pela especulação. Por aí se revela o caráter coletivo de seus suportes, para que alguém aprenda e pratique a redução sociológica. Carece viver numa sociedade cuja autoconsciência assuma as proporções de processo coletivo. A redução sociológica não é, portanto, em sentido genérico, primariamente um ato de lucidez individual. Fundamenta-se numa espécie de lógica material imanente à sociedade. É um procedimento crítico-assimilativo da experiência estrangeira. A redução sociológica não implica isolacionismo nem exaltação romântica no local. Esse daí é o ponto 6, perdão, tá? Procedimento crítico-assimilativo. Regional ou nacional. É, ao contrário, dirigida por uma aspiração ao universal, mediatizado, porém, pelo local regional ou local. Não pretende opor-se à prática de transplantações, mas quer submetê-las a próprios critérios de seletividade. Uma sociedade em que se desenvolve a capacidade de auto-articular-se torna-se conscientemente seletiva. Disse aqui, conscientemente seletiva, pois em todo grupo social há uma seletividade inconsciente que se incumbe de distorcer ou reinterpretar os produtos culturais importados, contrariando muitas vezes a expectativa dos que praticam ou aconselham as transplantações literais. Embora seus suportes coletivos sejam vivências populares, a redução sociológica é atitude altamente elaborada. Ponto 7. A redução sociológica de um produto cultural, de uma instituição, de um processo, não se alcança senão recorrendo a conhecimentos diversos, principalmente da história. Meio que isso, o que é a redução sociológica, tá? Portanto, esse processo de tradução para uma análise da realidade nacional, feita a partir de uma análise do que existe na sociedade. E por isso talvez ela seja tão difícil, e por isso que eu gosto, a gente tá indo por isso, né? Dessa assimilação do Florestan Fernandes da sociologia como um socialismo. Porque não vai existir sem totalidade e sem o pressuposto da coletividade humana como solução. E quando eu coloco coletividade humana como solução, eu falo realmente de projetos, como o próprio Guerreiro Ramos coloca, né? Projetos que visem uma superação desse espaço de estagnação coletiva, né? De sujeitos, de sermos sujeitos no sentido de a gente estar sujeito a uma dominação. E por isso que dentro do próprio quadro de soberania nacional, a gente ainda pode estar sujeito a esse tipo de dominação, embora em uma forma diferente da qual a gente está acostumado e coisa do tipo. Portanto, só a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos, somente a formação de algo que supere
A sociedade capitalista em todos os seus âmbitos, social, cultural, econômico, político, ideológico, é capaz de trazer realmente uma alternativa. E se a sociologia se propõe a isso, ela se propõe, portanto, a ser necessariamente socialismo. E aí a gente quebrou a sociologia no meio. É basicamente aí. E aí com essa frase que eu vou deixar vocês, tá? É isso. É aí que a gente para. Bom, gente, é isso. A gente encerra então o episódio por aqui, tá? Muito feliz em trazer isso daí pra vocês. Muitos debates. Acompanhe as outras redes sociais que vai ter coisa nova por aí, tá bom? E é isso, mano. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu pela força. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais.